Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, Deus, as nossas vidas e te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra, Deus, para aprender mais da Tua Palavra, meu Pai. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha nos guiar, o Senhor venha nos conduzir, o Senhor, Pai, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento da Tua Palavra, Senhor, da Tua vontade. Que em nome de Jesus, Senhor, repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, todo impedimento, meu Deus, toda barreira, que o Senhor lance por terra, meu Pai, toda seta do maligno e abençoe, Senhor, as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Messias já veio. Está em Salmos, capítulo 2, é a leitura que nós vamos fazer, e diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por uma possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, desejai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, esse salmo que nós vamos estudar hoje é um salmo que fala sobre Jesus, é um salmo que fala sobre o Messias. E toda a história da humanidade, ela é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Inclusive na Bíblia fala sobre vários desses impérios que se levantaram tentando dominar o mundo, que conseguiram dominar várias nações. E até hoje existem impérios, existem pessoas, existem governos, homens que tentam fazer isso, dominar as nações, dominar o mundo. E o que é que a gente vê? Esses impérios passados que tentaram dominar o mundo, como eles estão hoje? O que aconteceu com esses impérios, com esses reis, com esses imperadores, com essas pessoas que se diziam tão poderosas? Mas na lição de hoje, a gente vai ver que existe um rei que o seu reinado nunca vai ter fim, e que muitas nações, impérios e poderosos teimam em se rebelar contra esse rei, contra o Senhor do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que um dia o Senhor pedirá conta de todos os homens. E o primeiro tópico da lição, o título dele é A Rebelião contra o Ungido do Senhor. A importância do Salmo 2. Então, o Salmo 2, ele está na categoria dos salmos messiânicos, os salmos que falam sobre o Messias. E segundo estudiosos, é possível que os salmos messiânicos, ou também chamados de salmo régios, se refiram a Davi como rei ou algum outro rei de Israel. Então, quando o salmo foi escrito, o autor do salmo, ele provavelmente achou que estava falando sobre algum rei que existia naquela época. Mas agora, nós lemos o salmo e nós vemos claramente que ele não está falando de um rei, um homem, mas do Messias, de Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não é por acaso que esse salmo
ele é citado no Novo Testamento, se referindo à pessoa de Jesus. Amém? Então, no Novo Testamento, esse salmo se refere a Jesus tanto com relação ao seu ministério terreno, quanto à perspectiva futura de quando ele virá para instalar o seu reino glorioso aqui na terra. E em Mateus capítulo 3, o versículo 17, a expressão "este é o meu filho amado" tem a ver com o versículo 7 do Salmo 2 que nós acabamos de ler, quando ele diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então faz uma referência, né? Faz uma alusão. Então em Hebreus capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 5, versículo 5 também fazem um paralelo bem claro das passagens desse Salmo capítulo 2. É por isso que o Salmo 2 ele é tão importante para nós cristãos, porque nós vemos claramente que ele fala do Messias, né? Ele fala de Jesus, né? O Rei dos Reis. E o próximo tópico fala sobre a rebelião das nações. Então o Salmo ele está estruturado em 4 blocos de 3 versículos. Então são 12 versículos e tem 4 blocos de 3 versículos. O primeiro bloco, do versículo 1 ao 3, o segundo do 4 ao 6, o terceiro do 7 ao 9 e o quarto do versículo 10 ao versículo 12. E o primeiro bloco ele diz respeito à rebelião dos gentios contra a autoridade de Deus. Isso é algo que sempre existiu, né? Desde a antiguidade da Bíblia até os nossos dias atuais. E o versículo 1, ele inicia com uma pergunta retórica, né? Por que se amotinam as nações? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor, né? Eles se preparam, eles planejam, eles buscam estratégias e eles até acreditam que eles vão ter algum êxito em seu propósito. E isso mostra a inocência, né? A falta de sabedoria. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor, mas na verdade eles estão se levantando contra o próprio Deus. E jamais ninguém vai ser vitorioso contra o Senhor, né? Contra a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é soberana, ela sempre vai prevalecer. Sempre vai acontecer exatamente aquilo que o Senhor determinar. Então eles acham, né, esses reinos, essas pessoas poderosas, que eles terão alguma autonomia para romper o poder divino, né, para romper os planos divinos. E a gente sabe que isso jamais vai acontecer. E os primeiros cristãos, eles aplicaram essa passagem na perseguição que eles sofreram, né, no início da igreja. Né? No contexto do Novo Testamento, o Senhor Jesus é o ungido do Senhor, né, o Cristo de Deus. E ele está acima de todo o principado, de toda potestade, de todo domínio. Jesus, ele é o nome acima de todo nome. Amém? O próximo tópico fala sobre rebelião contra Deus é tolice. E na verdade eu acho também que é uma certa ingenuidade, né? Alguém achar que pode ter alguma vitória, né? Algum sucesso se rebelando contra o Senhor. E há uma lição muito preciosa nesses primeiros versículos do Salmo 2. Porque se uma pessoa ela não servir ao Senhor e praticar os seus ensinos, os seus mandamentos, os seus conselhos, os seus princípios, ela vai estar seguindo a outro Senhor e a uma outra filosofia. Então não tem como a gente escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Infelizmente, quando alguém se rebela contra o Senhor, quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir os seus valores, essa pessoa, ela acaba seguindo falsidades e ilusões. Como a palavra de Deus diz, vãs filosofias, porque sempre vai estar seguindo alguma coisa. Se você não segue a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, você vai estar seguindo falsos ensinamentos,
vãs filosofias, vai estar seguindo um caminho que vai te levar para a perdição. Então, os valores de Deus, eles são eternos, eles são bons, eles são verdadeiros, eles trazem coisas boas para as nossas vidas. Então, qualquer pessoa que deixa de desfrutar do bem espiritual, do impacto positivo, construtivo que traz para as nossas vidas, de seguir a Deus, de seguir os seus princípios, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, para abraçar, para seguir uma vida contrária à palavra do Senhor, vai ter um estilo de vida tolo, desordenado e que só vai trazer prejuízos para a sua própria vida. Então, a rebelião, a desobediência contra Deus nunca é uma boa ideia e sempre vai trazer consequências ruins para a vida das pessoas. Amém? O próximo tópico fala sobre o ungido pedirá contas. O primeiro subitem diz assim: como Deus contempla a rebelião dos homens. Então, no versículo 4, que é o início do segundo bloco, que está dividido, o Salmo 2, né, que eu disse no começo, a gente tem uma resposta de Deus num tom de desprezo e escárnio. Ele fala que ele zombará. Então, essas expressões que o salmista usa, elas são típicas da natureza humana e é muito comum essa linguagem na Bíblia e ela tem um nome, né? Ela é denominada em teologia de antropopatismo, ou seja, é você atribuir paixões humanas a Deus. E na verdade, eles usam esse estilo para que as pessoas entendam melhor, né? Para que as pessoas possam compreender o que está escrito na palavra de Deus, né? De acordo com a nossa capacidade, com aquilo que nós conhecemos. Então, Deus, com certeza, ele está olhando para a rebelião humana. O Senhor, ele vê todas as coisas, ele sonda os nossos corações. A gente não consegue esconder nada de Deus, né? E ele, como o salmista fala, ele está zombando dessa rebelião humana, porque ele sabe que isso não vai dar em nada, né? Ele sabe que ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira, como está escrito no versículo 5. Então, os homens, eles não podem fazer nada contra a soberania divina. Deus ungiu o seu rei sobre o monte Sião, e isto é o monte da sua santidade, né, onde está o santo templo do Senhor. E não por acaso, no Novo Testamento, apresenta a passagem que revela essa mesma passagem entre a relação de Jesus e o Pai. Lá em Mateus 10, versículo 40, e João, capítulo 3, versículo 20, né, que diz mais ou menos, que diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, está fazendo essa relação entre Jesus e Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe o Pai, né? Então, está ligando os dois, né? Como os dois são um, né? Quando você não pode separar um do outro, né? Você não pode receber Jesus sem receber Deus também. E o próximo item fala assim: o ungido do Senhor regerá o mundo. O versículo 7 remonta a uma profecia, quando ele diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando o salmista escreveu, e como eu disse, né, ele provavelmente acreditou que estava falando sobre algum rei, e hoje nós entendemos que ele está falando sim sobre o rei, né, o rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, né? Ele foi gerado pelo Pai. Então é dele que ele está falando nesse salmo. E no Novo Testamento, o autor dos Hebreus, ele desenvolve a messiandade de Jesus a partir dessa mesma expressão. Ele também fala isso, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Ungido destruirá com vara de ferro os rebeldes, e seu reinado será de justiça. Então, esse é Jesus, né? E está fazendo mais uma vez uma analogia ao que está escrito no Salmo 2,
Só que aqui a gente já vê lá no Novo Testamento, né, no livro de Hebreus. E o próximo subitem fala: todos prestarão contas a Deus. Então ele diz que Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem dele. E esses homens arrogantes, orgulhosos, soberbos, que buscam para si rebelião contra o Altíssimo, eles estão fadados ao fracasso. A palavra de Deus até diz que a soberba precede a ruína, né? Que Deus, ele resiste aos soberbos. O Senhor não gosta de orgulho, de soberba, de arrogância. Então, da mesma forma que esses homens ficam orgulhosos, soberbos, arrogantes, porque eles se sentem poderosos, porque em algum momento aqui na terra eles têm algum poder, né? Eles vão perder esse poder. O Senhor ri deles, ri dessa arrogância, ri dessa soberba, porque eles serão julgados pelo próprio Deus. E nós precisamos aprender que nós temos que andar com humildade, né? Nós precisamos andar com mansidão, que foi como Jesus nos ensinou. Como eu disse, a soberba e a arrogância, elas só levam à perdição, né? O Senhor, ele resiste aos soberbos. A soberba precede a ruína, então nós precisamos ter cuidado. A gente não pode achar que nós somos qualquer coisa só porque a gente tem em algum momento das nossas vidas aqui na terra algum poder ou alguma coisa ou algum dinheiro, né, ou alguma condição e ficarmos orgulhosos por causa disso. Independente da nossa condição, da nossa posição aqui na terra, o Senhor espera de nós humildade, mansidão. É disso que o Senhor se agrada. E o Senhor, ele mostra com clareza que seja quem for, todos nós, independente da posição, da classe social, se é rei, se é rainha, se é humilde, se é plebeu, quem quer que seja, né? Se é pobre, todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Todos nós vamos prestar conta das nossas ações, né? Tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Amém? Independente se nós acreditarmos ou não. A gente sabe que existem pessoas que não acreditam nisso, não acreditam em Deus, não acreditam em juízo, não acreditam em Jesus. Não importa se elas acreditam, elas mesmo assim, elas vão passar por esse juízo divino e vão prestar conta das suas ações, das suas vidas, daquilo que eles fizeram, de todas as coisas, acreditando ou não. Amém? E o próximo tópico diz assim: um chamado à rendição e à submissão. Então, um chamado aos reis da terra. O último bloco do salmo, ou estrofe, né, traz um chamado à rendição completa. Ele diz lá no versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, o Senhor, ele dá uma oportunidade, né, para essas pessoas, para as nações, reverterem os seus caminhos tortuosos. Ele fala: escute, né, sejam prudentes, né, façam aquilo que é certo, porque o Senhor, ele sempre nos dá uma oportunidade e nós não podemos abrir mão disso. Então, da mesma maneira que ele dá oportunidade para nós como pessoas, como indivíduos, ele também dá como nação, como povo. Então, nós precisamos ser prudentes, né? Isso que ele fala aqui no versículo 10. E essa passagem, né, esse versículo, ele lembra muito vários provérbios, né, que estão na palavra de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, o versículo 11, Provérbios capítulo 17. Então, muitos provérbios que falam a respeito disso, né, de nós sermos prudentes, de nós darmos ouvidos ao que o Senhor diz, de nós mudarmos os nossos caminhos, né, de nós aceitarmos o conselho do Senhor,
da gente aprender a palavra de Deus, de nós sermos ensináveis. Então existem vários versículos da palavra de Deus que falam a respeito disso. E o próximo subitem diz assim: se curvando ao Filho. Então, aquele que se arrepende da rebelião, né, da indisciplina, da desobediência contra Deus, contra o seu ungido, então sempre tem a opção de se arrepender, como nós acabamos de dizer. E lá no versículo 2 ele diz, se submeta, né? Se submeta ao Senhor, submeta ao Filho. Como? Beijai o Filho. Então essa é uma homenagem de submissão ao senhorio do Senhor Jesus. Então, quem proceder dessa maneira, quem se submeter ao Senhor, será poupado da ira vindoura. A gente lê no Novo Testamento várias vezes, né, que aqueles que forem considerados ímpios, eles vão para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E que depois de que for para esse lugar, não tem mais jeito, não tem mais salvação. Mas aqueles que se arrependerem ainda em vida, enquanto houver tempo, vai estar livre dessa ira vindoura, né? Vai para um lugar de descanso, né? Vai passar a eternidade ao lado do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então é por isso que é feliz e realizado quem se refugia e confia em Jesus. E o Salmo, ele encerra exatamente com um convite para cultivar a confiança no ungido do Senhor. O Novo Testamento, ele nos orienta a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, né? A entregar a nossa vida ao Senhor, a nos arrepender, a nos submeter a Jesus Cristo como Salvador. Amém? E o próximo subitem diz assim: Jesus é Rei e Senhor. Então o Salmo, ele nos ajuda a refletir a respeito disso, né? Dessa completa rendição e submissão a Jesus. No mundo de hoje, né, se submeter a Jesus não é um desafio fácil, mas é o melhor que nós temos a fazer. Sabe por quê? Porque não se submeter a Jesus é muito pior. Porque você ter uma vida longe de Jesus, sem estar nos caminhos do Senhor, com certeza é muito mais pesado, é muito mais difícil. Então, a melhor escolha, né, o que a gente faz de melhor das nossas vidas é aceitar Jesus, é nos submeter à sua vontade, fazer dele o rei do nosso coração, né, de colocar o Senhor no centro das nossas vidas, né? E é aqui no nosso interior que acontece a verdadeira batalha. Porque quando Jesus, ele deve ser o rei do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade. A gente sabe que a gente tem muitos conflitos internos diariamente, né, com relação aos nossos pensamentos, com relação aos nossos sentimentos. E quando Jesus se torna o rei, o Senhor do nosso mundo interior, né, do nosso pensamento, né, do nosso coração, da nossa mente, a nossa vida exterior, ela vai entrar em ordem. Agora, quando a gente não deixa o Senhor cuidar do nosso interior, tudo vira uma bagunça, né? Fica tudo desordenado, tanto a nossa vida interior quanto a nossa vida exterior. E é por isso que o Salmo, ele nos ajuda a refletir a respeito de nós não lutarmos mais contra o reinado de Jesus que existe em nós, mas de nós aceitarmos, né? De nós deixarmos Jesus reinar, de nós deixarmos Jesus ser o Senhor, né? Dele controlar as nossas vidas, dele nos conduzir. E quanto mais a gente se submete a Deus, melhor fica a nossa vida. Então, quanto mais rapidamente a gente obedece aquilo que o Senhor diz, menos problemas e menos sofrimentos a gente tem na nossa vida de uma maneira geral, em todas as áreas, em todos os sentidos, tanto interiormente quanto exteriormente. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda
com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido nesse mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Então, como o salmista diz, ele fala, que vai ter esse Jesus, que vai ter esse rei que vai reinar eternamente, e nós sabemos que é Jesus. Então, enquanto Jesus não vem para reinar em todo o mundo, a Bíblia diz que ele pode ser o rei das nossas vidas, que o reino de Deus está onde nós estivermos, que acreditamos nele, onde ele estiver. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele está conosco, todos os dias através do Espírito Santo. Então nós temos que deixar Jesus reinar nas nossas vidas. Tudo bem que Jesus ainda não está reinando no mundo, mas ele pode reinar nos nossos corações. E nós temos que deixar Jesus ser o Rei e o Senhor das nossas vidas. Se a gente quiser ter uma vida melhor aqui nessa terra, uma vida de paz, uma vida de cuidado, uma vida de amor, uma vida leve, porque com Jesus o nosso fardo é leve, a nossa vida é leve, nós teremos paz, porque é isso que ele nos promete na sua palavra. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.